Apenas venho a esta tribuna para fazer os comentários da maior importância a respeito do próximo Plano Agrícola 2014-2015. Estivemos ontem em audiência com a presidente Dilma Rousseff, aonde levamos a CNA com José Mário Schreiner, que é o nosso diretor da CNA e presidente da Federação da Agricultura de Goiás, e também José Carlos Vaz, que nos dá uma importante consultoria e que foi vice-ministro também da Agricultura, e toda a equipe da presidente Dilma. Gostaria de destacar alguns pontos relevantes que nós levamos como reivindicações à presidente, ao ministro da Agricultura e toda a sua equipe para uma análise dos pleitos da agropecuária brasileira. Não apenas no que diz respeito ao volume de crédito, às taxas de juros, aos prazos, à carência, mas muito mais do que isso, que também é importante, nós quisemos discutir com o governo muitos detalhes que, na verdade, podem parecer detalhes, mas que travam os financiamentos e que praticamente uma burocracia é criada para retardar o plantio, dificultar a vida do produtor, uma burocracia que enlouquece a todos nós. Começamos pelo seguro agrícola. O seguro agrícola que, há 3 anos atrás, começou com 280 milhões, depois, no outro ano, 400 milhões, o ano passado, 700 milhões para o seguro agrícola, e nós estamos solicitando o valor e o limite de 900 milhões para segurar em torno de 35% da área de produção agrícola do país. Nós solicitamos que revogue imediatamente para esta safra, e foi recebido e acolhido por todos os técnicos do governo e também pela senhora presidente, a revogação da obrigatoriedade da contratação de seguro rural, por um simples motivo: não que o seguro não seja importante, mas como nós não temos recursos suficientes para todos e o limite que há para cada produtor é baixo, acaba dificultando ou impossibilitando a tomada de crédito por parte dos produtores, especialmente os produtores de grãos de todo o país. Nós estamos trabalhando há quase 3 anos um cadastro único, um cadastro onde os produtores possam ter uma transparência importante para que cada um possa receber a política pública de forma legítima, de forma transparente e também de forma eficiente. Esse cadastro único é para diminuir a falta de transparência, porque os nossos produtores rurais, 90% ou mais dos produtores rurais, não são pessoa jurídica, mas sim pessoa física. E isso traz alguma dificuldade para que os bancos e as políticas públicas possam ser aplicadas de forma eficiente. Pedimos também que o Ministério da Fazenda possa fazer o pagamento com regularidade do seguro agrícola, pois a falta de pagamento para as seguradoras retardam também o pagamento para os produtores em caso de sinistro. E que essas regras do seguro agrícola possam ser aplicadas, apresentadas ao mundo agro do país, pelo menos 60 dias antes do plantio. Ou o produtor vai plantar, vai tomar o recurso para o plantio, sem ter a condição de executar o seu seguro agrícola. Com relação ao plano safra, propriamente dito, é uma reclamação geral no país e muito justa, é com relação à obrigatoriedade do produtor ter que fazer todos os anos um projeto técnico das operações de custeio. Tudo bem, quando o produtor for modificar a sua atividade ou for fazer uma nova atividade, é importante que o projeto técnico seja elaborado pelo produtor e apresentado ao banco. Mas um produtor que planta há 5 anos, há 10, há 20 anos, soja, arroz, milho, e todo ano ter que fazer o projeto técnico, é uma enorme burocracia e um custo elevado para os pequenos e médios produtores especialmente, porque isso custa dinheiro. Eu tenho que contratar um técnico para fazer um projeto técnico sem a menor necessidade. Repito, para a mesma atividade e não para uma substituição de atividade. E também
Este, que pode parecer um detalhe, é de uma importância enorme para desburocratizar e desonerar o custo dos financiamentos agrícolas. Nós comentamos ontem com a presidente que a sociedade brasileira ajuda com o pagamento dos impostos a subvencionar parte importante da agricultura com juros compatíveis com a atividade. E o que adianta isso acontecer, os produtores receberem a subvenção, os pequenos e médios produtores, se o custo sai pela outra janela, recebe um juro subvencionado, mas gasta enormemente na execução de projetos, no trabalho e na contratação destes técnicos. Outra forma de onerar a produção é a forma do registro da cédula de custeio. Hoje não existe uma padronização e os preços estão elevados. Por que esses registros não podem ter uma durabilidade de 5 anos? Por que esses registros precisam ser renovados todos os anos, trazendo um benefício aos cartórios, mas de rentabilidade muito baixa? Pedimos também que os produtores, a exemplo das pessoas, dos brasileiros que possuem o seu crédito rotativo com o cartão de crédito, por que os produtores também não podem ter os seus contratos guarda-chuva? E à medida que a necessidade vier, é uma pré-aprovação dos projetos e garantias para que o produtor rapidamente e de forma desburocratizada possa tomar os recursos para plantar a sua safra. Outro ponto importante, que nós lutamos há mais de 10 anos, contra a exigência por parte dos bancos de reciprocidade. Se um produtor vai a uma agência bancária e quer plantar arroz, quer plantar milho, ele leva a sua propriedade rural, dá como garantia, corre o risco, paga juro, mas o gerente do banco exige que ele faça seguro de vida até do cachorro de estimação, seguro do carro. Então, essas exigências, títulos de capitalização, mais uma vez, o juro subvencionado para quem precisa, entra por uma porta e sai por uma porteira, porque esses custos fazem com que a atividade agropecuária fique mais cara. E quando acontece um sinistro e o produtor não consegue pagar a conta, ainda tem algumas pessoas que acham que os produtores não querem pagar as suas contas, que eles preferem ficar com o seu nome sujo na praça. E essa não é a verdadeira face da agropecuária brasileira, uma das mais modernas do mundo, e nós nos transformamos, nesses últimos 40 anos, altamente profissionais e somos invejados por todos os países mundo afora. Outra questão importante que essa casa precisa saber: nós aprovamos, o Congresso Nacional, em 1991, a Lei 8.170. Eu repito, vou tomar um financiamento para plantar grãos ou para atividade pecuária. Eu corro o risco, eu pago o juro, levo a minha garantia que fica lá. Se deu errado, o problema é meu. Se deu certo, é bom para o Brasil. E o banco se acha no direito de tutelar o meu financiamento e querer pagar diretamente os meus fornecedores. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? E graças a Deus, ontem o governo ficou bastante indignado com essa persistência dos bancos pagarem fornecedores. Nós temos lugares onde tem empresas, não existem empresas credenciadas. E os produtores precisam comprar de outras empresas. Então o produtor, ele quer o dinheiro na mão dele, porque o direito é dele, para poder fazer um melhor negócio, uma melhor negociação. E o Banco Central vai ser acionado pelo governo para que essa proibição seja efetivada. Para que os bancos não tentem tutelar a autonomia, a independência da iniciativa privada. Os recursos vão para a conta do produtor, que quem fica devendo é ele. Ele que tem o compromisso e a responsabilidade de pagar as suas contas. Então, confesso que estou bastante otimista com relação a essas mudanças, a essas modificações que nós precisamos fazer, que nós precisamos avançar. Solicitamos também ao governo que, através da ANATER,
possa iniciar a extensão rural para a pecuária de corte, para os pequenos e médios, porque a soja, o milho, está tão bom em termos de rentabilidade que a pecuária está minguando no país, porque os produtores ou vão plantar grãos ou arrendam suas terras, diminuindo a pecuária brasileira, a atividade da pecuária. Então nós precisamos levar tecnologia aos produtores de carne, quer seja leite ou carne, para que eles possam ter uma rentabilidade maior e que o nosso país não se transforme apenas num grande plantio de soja, Brasil afora. Então a extensão rural vai ser atendida pelo governo, também para os pecuaristas. E uma novidade, senador Moca, uma grande novidade, nós não podemos ter recursos nos bancos para fazer confinamento de 90 dias, de 120 dias. Eu poderia ficar aqui mais de 2 horas falando sobre os detalhes da agropecuária brasileira, essa atividade que fascina todo o Brasil, é um patrimônio dos brasileiros, da economia nacional, e eu quero dizer do meu entusiasmo e do meu otimismo, é que este Plano Safra nós teremos grandes mudanças, nós teremos grandes avanços para continuarmos fazer os recordes que a agropecuária brasileira tem feito, acumuladas reservas que são tão importantes para o país, e nós vamos em frente. Nós vamos ter outra safra recorde, nós seremos ainda um dos maiores exportadores de alimentos deste país, já somos em várias atividades, mas nós temos um potencial enorme de aumentar as nossas fronteiras sem desmatar nenhuma árvore, apenas usando tecnologia e inovação, como o agro tem feito durante os últimos 40 anos. Muito obrigado, senhora presidente. Convido para fazer uso da palavra como oradora inscrita em permuta com